Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Destaque Show. E hoje eu estou aqui com um convidado, mais um convidado, né, especial, o reverendo Deocleciano, pastor Del. Muito obrigado, viu, pastor, pela presença aqui. Pode chamar de reverendo, pastor? Pastor Del. Pastor Del, conhecido como Pastor pastor Del. Del, Isso né? é melhor, mesmo porque, de fato, eu sempre digo e defendo que o mais importante não são títulos, o mais importante é a visão do reino e dependência realmente do Espírito Santo para ser instrumento. Então, de fato, eu não tenho, né, embora tenha alguns títulos e cargos, é verdade, mas eu não faço questão, né, e não destaco, ou seja, tanto os títulos. Mas o fato de você ser considerado servo, para mim, já é uma coisa honrosa e muita responsabilidade envolvida. Eita, eu quero só falar né, da humildade que foi exposta aí, mas eu vou falar aqui, né, até mesmo o pessoal conhecer um pouquinho. Se eu esquecer alguma coisa, me ajuda aí, pastor. Pode deixar. Olha só, o pastor é coordenador e diretor do Seminário Teológico NABI, né? Isso mesmo, né? Nabi, isso. Nabi, eu falei Isso. errado, me ajuda. O hebraico significa, né? Na verdade, Nabi, é profeta, né? Isso, é profeta, olha isso no só, hebraico. né? E conselheiro da AETAL, né? É Isso. entidade que qualifica os seminários no mundo, né? É, doutor em divindade, professor de teologia e homilética, palestrante, pensador, um dos debatedores do programa HIT TV, né? Vejam só, ali do programa Vejam Só. Verdade. Também pastoreia duas igrejas, né, pastor? Da Duas presbiteriana igrejas. Adonai, que Sim. fica onde mesmo? No Jardim No Jardim Tremembé. Tremembé, né? Ambas ficam na Zona Norte. Né? Ah, Uma tá. fica no Jardim Tremembé e outra E a, fica na Vila Nova Galvão, bem divisa já com Guarulhos ali, né? Por isso que é Vila Nova Galvão. Eita, currículo, esqueceu alguma coisa? Ficou. De fato, Pode assim, acrescentar aí isso, mais. de fato, o que acontece? Eu tenho, ao longo desses anos todos, né, trabalhado aí com outros ministérios também. Sim. Eu sou uma pessoa muito ligada a missões, né, missões mundiais. Eu tenho tido a alegria e o privilégio de caminhar, né, com alguns povos, dentre eles também africanos. Então, eu sou muito assim conhecido e tenho feito um trabalho muito grande, principalmente com angolanos, né? Angolanos, senegaleses e outros países da África, né? E mais ainda, né? Eu tenho caminhado mais de 20 anos com a colônia sul-coreana aqui em São Paulo. Então, Olha só que lindo. eu pastoreei uma igreja coreana antes de ser convidado depois para ser também pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, na IPB. Então, de fato, eu tenho tido o privilégio, nesses anos todos, de conhecer povos, pessoas de vários lugares do mundo. Para que você possa ter uma ideia, eu tenho hoje, né, pessoas pastoreando em vários lugares. Eu tenho, pela formação nossa, né, eu tive a alegria e o privilégio hoje de ter pastores, por exemplo, como eu disse aqui no Senegal, Uganda, também ainda na África, né, Angola, Moçambique e ainda Olha. mais. Né, eu tenho tido a alegria e o privilégio de formar, né, seminaristas que hoje são pastores, são mestres na palavra, inclusive até no Paquistão. Né? Nós temos aí, tenho também Atlanta nos Estados Unidos. Deus tem de fato assim me dado a alegria e o privilégio de poder contribuir um pouquinho para o reino, não é? Ou seja, na formação desses homens, homens que, como Paulo diz a Timóteo, né? Homens que manejam bem a Bem, palavra. palavras. Olha, que experiência, né? Olha, isso daqui nem tava também dentro do, né, muita coisa e não deu nem para passar tudo isso também, porque ficou até melhor aqui e o pessoal também para conhecer esse trabalho, que Deus continue, né, cada vez mais dando sabedoria, alcançando cada vez mais aí, formando aí líderes e é muito bom. E dá também, né, aula na palestra também. Sim. A gente estava aqui no bastidores falando. Sim, é verdade. Eu tenho também tido a alegria e o privilégio, né, de ser palestrante, né, e algumas conferências. De fato, é isso. Eu tenho, na verdade, uma agenda, né, uma agenda lotada. E o segredo é o quê? É o que eu digo sempre, é remir o tempo, né? Ou seja, é uma coisa bíblica. Né? Então eu procuro fazer o quê? Eu procuro trabalhar com agenda, não é verdade? E também tem o quê? Eu tenho a visão colegiada, né? Eu penso de fato que aquele conselho, né, que Moisés ouviu do sogro, né,
Se fosse da sogra, poderia ser duvidoso. Mas, de fato, quando, né, Moisés ouviu, né, ou seja, resolveu ouvir, né, o conselho de Jétro, ali já eu vejo que foi o início do quê? O início da visão do ministério colegiado. Então, hoje eu trabalho com essa visão. Né? Eu só consigo fazer o que eu faço hoje, por quê? Porque, de fato, eu estabeleço lideranças e penso também que nós, como líderes, nosso papel é serem somente o quê? Facilitadores, na verdade. Eu não defendo uma liderança com chicote na mão, esse tipo de coisa é uma coisa para mim que não, de fato não é produtivo, não é inteligente e muito menos glorifica a Deus. Então, eu só posso, de fato, ou seja, dizer que tudo que eu faço, e uso agora as palavras paulinas, né? Sou o que sou por causa da graça de Deus, porque de fato, quem sou eu, né? Quem somos nós? E assim, no contato com o pastor, a humildade, de tudo mais, e até dentro dessa experiência, eu acredito que também aí, vou até aqui falar pro pessoal, com certeza eu fico interessado. Ó, pessoal, eu vou deixar na descrição, lá embaixo, no vídeo, né, o contato, pode ser, pastor? Pode, contato ali os dados do pastor, você que quiser convidar ele aí para ministrar, para palestrar, para pregar, para ensinar, tanta coisa, né? Tem muita coisa aí para você, variedades aí para você escolher e poder a sua igreja, né, ser abençoada, a sua comunidade e tudo mais. Então vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? O tema hoje, vamos lá pro tema. O tema hoje, muito atual, está muito relevante também, né? Na mídia, a gente ouve muito isso daí, que o tema é intolerância religiosa. Acredito que o pastor está acompanhando, e acompanha, né, muita coisa aí, tem que ir, né, nas palestras e tudo mais. Sim. E como o pastor tem visto isso, essa questão da intolerância religiosa? Vamos tentar aí fazer um resumo, uma introdução aí, vamos aí. Bom, é o seguinte, de fato, eu faço, né, quero destacar aqui que eu faço uma distinção entre, por exemplo, religião, né, e política, ou igreja e política. Nós viemos de uma realidade, né, e eu não posso deixar de citar isso. Houve o quê? Houve, principalmente agora, nessas últimas eleições, o quê? Houve de um lado, né, alguns estavam sendo polarizados pela direita e outros pela esquerda. E eu não vou entrar nesse mérito, mas de fato, assim, eu vi que há mesmo no Brasil hoje, e cada vez isso fica muito assim evidente, uma coisa chamada divisão, não é verdade? Então isso é uma coisa que não acontece somente, pastor Samuel, no campo da política, penso eu. De fato, hoje nós estamos vivendo uma dicotomia. Então, hoje, você falar de intolerância religiosa é um tema, um assunto super oportuno, não é verdade? E aí eu faço o quê? Eu faço uma retrospectiva daquilo que foi, digamos, entre aspas, a minha experiência religiosa. Né? Eu tive muitas experiências com religiões. Né? Eu, desde criança, minha mãe sempre foi uma mulher muito religiosa. E eu tive, ou seja, experiências em outras religiões. Até em seitas, é verdade. Então, isso me ajudou por quê? Porque, de fato, eu sei o que é intolerância religiosa. Não é verdade? Então, quando, de fato, foi me proposto, né, e após o convite desse tema, eu falei, olha, é muito oportuno. E bem atual mesmo, não é verdade? Então, eu quero dar uma pequena contribuição daquilo que eu penso, não é verdade? É meu ponto de vista desse tema que, para mim, olha, é realmente importantíssimo. Na verdade, por causa desse momento que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, ou seja, essa dicotomia. Então, eu quero primeiro agradecer, né? Ou seja, a honra de estar aqui e poder contribuir um pouco, como eu disse, para um tema tão relevante como esse. Olha, nós que agradecemos, viu? E o aceito solícito de estar aqui e poder compartilhar, né, dentro do conhecimento, dentro da experiência, dentro daquilo, né, que o pastor certamente vai agregar aqui muito. E assim, eu destaco, até mesmo, né, nós somos cristãos, aqui até mesmo o podcast tem uma cosmovisão
cristã. E em relação a isso, a gente vê assim na história, pastor, Sim. a perseguição cristã. Sim. Ou seja, sempre houve, né, uma intolerância, né? Verdade. Vamos lá pelo cristianismo. Sempre Sim. houve essa perseguição. É verdade. A gente hoje é uma perseguição, vamos dizer assim, diferenciada. Vamos, é questão de narrativa e tudo mais. Historicamente, como o pastor vê dentro disso e trazendo também na questão atual? Pela questão cristã, a gente vai passar Sim. aqui pelas religiões e tudo mais. Bom, primeiro é o seguinte, eu quero fazer menção, né, à minha pessoa, como assim, entre aspas, ao meu nome. O meu nome, embora Pastor Del, mais conhecido assim, mas Diocleciano, ele, na história, né, da igreja, eu também sou professor, né, de teologia histórica. Diocleciano, ele foi o mentor de um homem, e de fato um homem que fez ou seja, um desserviço, entre aspas, quando nós pensamos, por exemplo, em intolerância ou tolerância. Nada mais, nada menos que Domiciano foi discípulo de Diocleciano. Então o que ele fez? Nós sabemos ou seja, os relatos, né? Os estudiosos dizem de fato, e tem prova disso, e a própria escritura mostra que ele foi colocado, João foi, ou seja, exilado na ilha de Patmos, né, por ordem de Domiciano, e ele foi colocado ali para que pudesse, então, ou seja, ser calada, o quê? Calada a mensagem da cruz. Ou seja, João é levado à ilha de Patmos para o quê? Para que ele fosse devorado por feras ali. Porque era uma forma de fazer o quê? Fazer com que o apóstolo, ele deixasse de fazer o quê? Trazer a pregação da palavra, a verdade. As boas novas. Então, quando se fala de intolerância, é claro que nós podemos voltar muito mais, né, na história, é verdade. Mas eu estou citando o fato de quê? De que um apóstolo, né, ele foi de fato exilado, ele foi lançado numa ilha para que pudesse ali, como eu disse, ser calada a sua voz. Então, um exemplo de intolerância como esse, olha, Domiciano, para mim foi de fato um homem que não tolerava o quê? A pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a pregação genuína. Não é verdade? E é interessante, pastor Samuel, que quando nós Sim. falamos, por exemplo, de tolerância e intolerância, esse tema é de fato um tema importante, por quê? Porque quando nós vamos então voltar mais, ou seja, ainda no século I, houve o quê? Houve, de fato, uma perseguição, né? E quantos foram os conflitos, inclusive, até mesmo entre os cristãos, não é verdade? Quando nós, por exemplo, pensamos na reforma protestante, Sim. né? Houve o quê? Houve, de fato, conflitos ali e a intolerância era a palavra de ordem, não é verdade? Houve conflito, por exemplo, entre os anabatistas e os calvinistas, não é verdade? Na ruptura, né? Justamente, não é verdade? Então, quer dizer, esta palavra intolerância, ela sempre fez parte, o quê? Da realidade e da história da igreja, não é verdade? Então não tem como desassociar isso, não é? Ou seja, mas hoje eu penso que, claro, com todo o avanço tecnológico, e de fato tem que ser assim, nós temos hoje, por exemplo, o advento da inteligência artificial, que é uma coisa muito boa, né? Muito é verdade. boa. Sim, né? Metaverso, Sim, essas coisas todas. Mas, infelizmente, o que acontece? Algumas pessoas têm pego nessas ferramentas para fazer o quê? Para fazer propagação de intolerância, de ira, de ódio, né? Ou seja, e partidarismo, entre aspas. Então, de fato, a história, né, ou seja, da igreja, ela é marcada por isso, né? Por momentos de grande intolerância. E quando se fala em intolerância, eu gosto muito de citar um personagem que, de fato, eu vou dizer o nome dele depois. Certa feita estava um homem, e ali qual era o pano de fundo, o background? Segunda Grande Guerra Mundial, a Alemanha havia sido derrotada e ela estava mergulhada, ou seja, numa crise social, econômica e principalmente política. E havia o quê? Naquele contexto, todas as pessoas ficavam ali, naqueles bunkers, não é?
e agora estavam sendo usados como, na verdade, bares. E os homens, de fato, literalmente, eles faziam o quê? Eles iam para aqueles lugares para, ou seja, consumir bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a situação que eles estavam vivendo era uma situação muito difícil. Né? De fato, a Alemanha ela estava agora mergulhada numa crise onde as pessoas pegavam comida no lixo. E aí, num desses bares, os homens ali estavam, na verdade, se embriagando, né? E no meio daquele falatório, um homem, ele pega e fala, vai à frente e fala, silêncio, silêncio, silêncio. E ele começa a falar algumas coisas ali. Ele fala, olha, nós como alemães, nós nunca tivemos uma experiência como essa. O povo está comendo comida podre. Na verdade, o povo está vivendo como mendigos, ou seja, como andarilhos, moradores de rua. E esse homem falou, olha, nós não podemos aceitar essa situação. E mais do que isso, nós não podemos tolerar isso. E ele falou, ó, tem alguém aqui nesta noite que pode mudar essa situação? Trazer de volta para o nosso povo a honra, trazer para o nosso povo a dignidade. Nós não podemos aceitar e não podemos tolerar isso. Enquanto nós estamos vivendo nessa situação, os judeus estão se vestindo, estão comendo, estão vivendo muito bem. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Tem alguém aqui que pode mudar isso? Saiu um homem lá de trás, 1,65 m, franzino, e falou, eu posso mudar essa situação. Ele falou, qual é o seu nome? Ele falou, o meu nome é Adolf Hitler. Ele matou 6 milhões de pessoas. E a palavra de ordem de Hitler é o quê? Se eles são intolerantes, nós somos os intolerantes. Então veja que a história da humanidade ela tem sido marcada pela intolerância. E quando nós vamos realmente pegar relatos bíblicos, nós vamos ver a história se repetindo, ou seja, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, não é? Os profetas, os apóstolos também, e os discípulos, e chegando até nós hoje. A intolerância, não é? Ela é uma coisa recorrente. Não tem como. E olha, foi uma exposição, né, histórica, muito ali pegando até mesmo dos judeus, da intolerância que foi sobre esse povo, né? A história, a Bíblia já relata, é algo também muito antigo, mas trazendo aí, né, de 1940, dos anos 40 ali. Então a gente vê a atrocidade que aconteceu através da intolerância, né? Ali a imposição de uma raça, ou a imposição de um povo sobre o outro, subjugando, né, o tratamento como se não fossem humanos e tudo mais. Né? A gente chega até aqui, a gente vê também a relação de hoje, conhecendo a história. Então a gente tem que... É por isso que realmente é muito importante a gente debater e conversar sobre isso. Sim. Porque uma das coisas que eu costumo falar muito, pastor, é que as pessoas muitas vezes, ela deixa de buscar a história, ela deixa de conhecer a história. E quem não sabe a história, quem não sabe o que aconteceu lá atrás, vai cometer o mesmo erros lá na frente. Então a história ela deixa ali um pano de fundo para a gente saber o que aconteceu, para que a gente possa corrigir, né, para que a gente possa buscar uma vida melhor, né, vamos dizer assim, bem-estar, em respeito, em tolerância. E trazendo agora um pouquinho para o atual, eu queria até, não sei se o pastor viu até mesmo sobre o Conselho de Justiça. Ele parece, eu não sei se já foi aprovado ou se foi, mas pelo menos eu sei que saiu uma nota que a religião candomblé, né, de matrizes africanas, sim, ela terá como função ser uma auxiliadora nas questões médicas, né, psíquica, como um fator também de cura. Ou seja, ela vai estar auxiliando.
Veja bem, não é questão, não. Se tem para uma, por que não pode para outra? Como o pastor sabe, né? Até a Bíblia foi tirada das escolas, não pode mais. Também os conselhos de médicos falaram que os cristãos não poderiam usar como esse termo, né, de ajuda paliativa, ou seja, uma ajuda espiritual em um acompanhamento, vamos dizer assim, até mesmo psíquico ou o que seja. Eles não toleramos isso, ou seja, não pode. Mas agora tá abrindo esse leque para, né, aqui está mais citado como o candomblé, né, para que ele faça essa função de auxílio aí espiritual. Já viu? Ficou sabendo disso? Sim, eu de fato eu procuro também acompanhar, né, ou seja, as questões políticas, mas porque de fato eu defendo, pastor, que nós não podemos ser apolíticos, na verdade, porque a política ela rege, entre aspas, por exemplo, no nosso contexto, a questão econômica. Então é a política que decide qual vai ser o valor do salário mínimo, a base de contribuições, na E verdade. tudo mais. E isso influencia, ou seja, em toda a área econômica do cidadão brasileiro, na verdade. Eu penso assim que, de fato, eu, né, como sugestão, eu deixaria o quê? O fato de que aquilo que o pastor disse deveria ter para todos. Como assim? Eu penso que o equilíbrio é ideal, na verdade. Eu por ter já tido um passado, né, ou seja, aonde eu fui, né, ou seja, da religião espírita, eu entendo, eu tenho uma visão dos dois ângulos, não é verdade? Então eu conheço o lado de cá e o lado de lá e vice-versa, não é verdade? Agora, é claro, nós vivemos num país, por exemplo, que embora, né, seja um país católico, a política, né, ela vai trazer a ideia de um, ou seja, um Estado laico. Né? Então, de fato, eu penso que a igualdade seria o ideal. Não é Eu acho que o verdade? laico traz essa, Isso, olha, não vai ser, sim, não vai ter uma religião que vai isso, predominar. Até justamente. mesmo lá na Revolução Francesa, entre Sim, até os séculos passados que dividiram, né, o Estado sim, da igreja. sim. Mas a questão laica, ela é positiva dentro daquilo que não predomine uma religião, mas que seja direitos, vamos dizer assim, no Estado para todos. Então, aqui, né, pôs para um, não pode para os cristãos. Não, o candomblé ou outras matrizes pode. Não aqui, a gente, né, tá falando aqui, olha Sim. os negão falando né, das matrizes Não tem africanas. nem, não tem, é Não é verdade. isso, mas é Isso. assim, eu não tô nem querendo, né? Não, Sim. tira do candomblé. Não, Não. dá para todo mundo, é oportunidade para todos, né? Eu defendo essa mesma argumentação do pastor. Eu acho que penso que cada religião, entre aspas, ela pode e deve dar a sua contribuição na sociedade de várias formas, inclusive em relação a isso. Então, eu penso, né, que seria mais salutar e para a população, para o povo brasileiro, se de fato pudesse ser feito isso, na verdade. Porque eu penso que, por exemplo, quando nós pegamos assuntos, por exemplo, relacionados à saúde, né, isso depende da religião. Né? Ou seja, tanto o ateu como o religioso, ele fica doente. Ele está exposto a perigos, na verdade. Então eu penso que se é de fato uma coisa que nós estamos pensando aqui em termos de comunidade, ou seja, de povo, né, cidadão brasileiro, então eu penso que cada uma naquilo, né, naquilo que puder ajudar e contribuir é uma coisa, ou seja, boa, né, de fato. Acrescentar, Isso acrescenta. né? Como eu disse, eu tive experiências, fui criado no catolicismo, na verdade, minha família é muito católica, e depois eu tive a possibilidade de conhecer algumas seitas orientais, e depois até kardecismo mesmo, e até mesmo espiritismo. Né? Eu fui espírita também durante uma fase da minha vida. E é interessante porque em cada uma dessas religiões eu pude tirar o quê? Extrair coisas boas, na verdade. Eu tenho, assim, né, muita dificuldade quando, por exemplo, as pessoas elas vão rotulando as religiões e dizendo, não, essa é de Deus, essa é do demônio. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de coisa, na verdade. É claro que, por exemplo, eu não defendo, né, o panteísmo, não, claro. Eu não defendo também que Deus é tudo, tudo é Deus também, não. Mas eu penso que nesse aspecto aí, eu acho que a gente pode aprender com cada uma delas, na verdade. É claro que, eu vou citar aqui uma frase de Vitor Hugo, né? Ele vai dizer que a tolerância é a melhor e a maior de todas as religiões. Vitor Hugo disse, isso é verdade. Mas
eu penso que o Estado, né, aí eu digo, né, no caso, deveria olhar de outra forma, de outra maneira, não é verdade? E não de fato, ou seja, patentear, como disse o pastor, não. Para esse tipo de situação, nós vamos contar com, entre aspas, né, o auxílio religioso, por exemplo, dos espíritas. Não, eu penso que a coisa aí, de fato, deve ser uma coisa, mesmo porque nós vivemos num país onde o regime é democrático. E aí seria interessante, sim, né? Abrir, né, o leque para Mesmo porque a realidade religiões. política nossa hoje, quando nós falamos, por exemplo, do Congresso Nacional, não é verdade? Você vai pegar o Senado, a Câmara dos Deputados, Sim. você tem ali o que também hoje? Você tem a bancada evangélica. Você tem a bancada católica, não é verdade? E tem, então, ou seja, já existe essa divisão e subdivisões que eu penso que funcionam, né? Ou seja, de uma Porque forma é uma representatividade, né? Justamente. Representando cada... Isso é importante na democracia, com muito, certeza. muito É verdade, mesmo. é verdade. E eu vejo assim também, até mesmo, né, lógico, a oportunidade, a gente falando aqui no nosso país, né, democrático, e essa exposição aqui que eu coloquei até mesmo, né, dessa ajuda paliativa, ou seja, né, na cura, auxiliando na questão médica, né, psíquica e tudo mais, aí sai do termo, vamos dizer assim, até o laico. Sim. Né? Então eu acho que essa questão é muito, porque às vezes quando a gente manifesta, por exemplo, a gente está falando aqui, ó, não é que, que tem que tirar ela, é dar direito para todos. Sim. Então, algumas coisas que a gente argumenta e a gente coloca, as pessoas, muitas vezes, pastor, elas estão tão intolerantes Sim. à verdade, tão intolerantes à aversão, ou seja, até mesmo um pensamento diferente de outras pessoas ou de outras pessoas, e às vezes não tem, perde toda aquela, vamos dizer assim, aquela empatia, né, aquela coisa de se colocar no lugar da outra, independente, respeitando, eu sou de uma religião, eu sou da outra e tudo mais, porque até mesmo teve um caso também, vou até colocar umas coisas mais recentes, pastor, se quiser acrescentar e colocar, porque Tá é muito, bom. enriquece, né, muito. Teve uma situação de uma mãe, olha só, pastor, não sei se soube desse caso também. Ela viu um material, não sei se é do filho, da filha que estudava na escola. Ela pegou esse material, lógico que ela vai vendo, né? Porque é tanta coisa, tanta informação que estão dando aí nas escolas que tá meio preocupante, né? Algumas ideologias que estão entrando. Ela ali vendo tal livro, aí ela viu que tinha, eu não sei se era de um homicida. E esse homicida fazia uma alusão a um deus, né, também de matriz, né, africana, tal, ele fazia alusão a esse deus, né, que tal, assim, não entrando tão em detalhe, que eu também nem aprofundei muito para saber, mas eu sei que aconteceu porque eu vi e li. E o que acontece? Ela viu e falou, espera aí, se o Estado é laico, a Bíblia, ela como cristã, minha filha não pode, né? Ou as crianças não podem perder na escola porque retiraram, porque o país é laico. Então por que aqui ele pode ter uma referência aqui no estudo aqui e tal mais? O que ela fez? Ela anotou tudo onde estava isso. Né, ela colocou tudo e ela argumentava algumas coisas em questões até bíblicas. Ela colocava referências bíblicas, colocou tal embasamento bíblico. Nossa, colocou na mídia, isso daí estourou. E acusaram até ela, nossa, que vandalismo, ela vandalizou. O livro é dela, né? Ela podia, né, da filha. Ela podia escrever, fazer anotações como qualquer coisa nossa, livro nosso. A gente faz anotações. Nossa, que vandalismo, que coisa, que intolerância. Quer dizer, a gente não vê isso como intolerância. Ela só argumentou algo que entrou ali na escola que poderia ser liberado para todo mundo, mas porque só umas estão tendo e depois ela saiu como a intolerante para alguns, né? Viu esse caso também? Eu vi, de fato, eu penso que assim, o que acontece? O que está acontecendo aí é um fenômeno chamado, ou seja, radicalização. Então eu penso que de fato, por isso que uma das coisas que eu aprendi, né, numa das religiões orientais foi de fato que o equilíbrio é a virtude. Né? Então de fato a gente não pode ser nem muito ao mar, nem muito à terra. É necessário de fato ter o quê? Ter aí... Tudo que é demais não é bom. Né? É verdade. E é interessante porque até fazendo uma referência, né, ao apóstolo Paulo, ele vai dizer de fato que assim, ele fala, para os judeus eu me fiz judeu, né?
para os romanos também, e ele falou, para os fracos, né, eu me fiz também fraco. Então, às vezes, o que acontece? O que estava dizendo Paulo ali? Estava dizendo, de fato, que nós temos que entender que a tolerância, ela também passa por essa palavra equilíbrio, não é verdade? Importante Não é, isso, hein? não é Muito. verdade? E tolerar nada mais é do que você ouvir, né, digamos, entre aspas, a argumentação de alguém, não é verdade? A posição sobre aquilo que ela pensa, né? E você ouvir, e, ou seja, e buscar e procurar compreender, não é verdade? Nem todos nós temos o quê? Como diz a própria palavra de Deus, né? Nem todo que nasce em Israel é israelita. Paulo fala isso, é verdade. Então nós vemos às vezes experiências diferentes, viemos de realidades diferentes, não é? Ou seja, de educação, cultura, não é verdade? Então, ou seja, é interessante que haja o quê? Haja uma coisa chamada harmonia aí, não é? Harmonia de pensamentos, de palavras e ações. Né? Então, não convém de fato, ou seja, entre aspas, né, a gente alimentar a intolerância, seja em qualquer dimensão, aspecto ou situação. Na verdade, eu sempre gosto de ressaltar, né, que tolerar também é o quê? É você, por exemplo, perdoar as falhas. Não é? Nós vivemos também um tempo onde é proibido errar, né? Entre aspas, é uma frase minha, mas eu quero dizer o seguinte, que isso também já vem de uma cultura, né, equivocada. Por quê? Porque a criança ela é educada para sempre dar certo, né? Ela já é educada para nunca falhar e nunca errar, na verdade. Isso causa o quê? E muitas vezes causa morte, né? Nós temos, por exemplo, uma faculdade no Japão, né, que é chamada, né, ou seja, apelidada de Faculdade do Diabo. Por que tem esse apelido? Porque, de fato, ali, né, ou seja, digamos, de um grupo de alunos, né, aqueles que são reprovados, né, são, de fato, considerados para a sociedade pessoas, por exemplo, incapazes, desqualificadas. Então, de fato, elas saem dessa faculdade, não é, envergonhadas. Então, eu vejo também o que ali, ou seja, contido justamente isso, ou seja, a falta de percepção e consideração que cada um tem a sua capacidade, na verdade. Então, de fato, é interessante porque olha aqui o que Paulo vai dizer, né? Eu gosto do exemplo, né, quando eu falo de Paulo, porque ele também foi um mestre nisso, né? Ele foi um homem, digamos que a palavra de ordem, né, dele era realmente têmpera e também a tolerância, na verdade. E mesmo também Jesus, né? Jesus, ele, certa feita, né, ou seja, estava num lugar ali, parafraseando, e chamaram, viemos chamar o senhor porque o seu apóstolo, os apóstolos não conseguiram expelir o demônio lá, né, do filho de uma autoridade. E Jesus falou assim o quê? Falou, olha, até quando que eu vou estar com vocês? Ou seja, né, Jesus também, ele como homem, Deus, homem, homem, Deus, ele também tinha, né, é verdade? Mas sem pecar, claro. E de fato, ou seja, ele foi ali, né, ou seja, e fez o exorcismo. Ele de fato, né, expeliu o demônio, na verdade. Mas é interessante porque o relato ali bíblico diz que o quê? Porque não foi falta de fé, não foi falta de poder dos apóstolos, na verdade. Por quê? Logo que aconteceu isso, né, o pai veio ali e falou para eles, olha, me ajuda na minha falta de fé, na verdade. Então, quer dizer, agora é claro, é interessante porque quando nós pegamos Atos 1:8 e 8:1, nós vemos que de fato os apóstolos, eles já estavam, entre aspas, cheios do Espírito Santo. Já estavam comissionados a fazer a obra, não é verdade? Então, mesmo em situações, por exemplo, onde eles ainda faziam com que o velho homem se destacasse, mesmo assim Jesus ainda apresentava o quê? Apresentava ser um homem que tolerava, né? Ou seja, a falha, até mesmo nos seus apóstolos, não é verdade? Veja aquele episódio que é bem pregado, é ensinado muito, seja um texto
nós, pastores, né, sempre destacamos. Por exemplo, quando da prisão, né, de Jesus, o relato bíblico fala que estava ali Jesus, né, Judas já tinha feito, né, um pacto com o sumo sacerdote e já tinha pego as 30 moedas, né? Já estava no cofre, inclusive, na verdade. E é interessante porque quando ele chega ali no Getsemane, né, estava combinado o quê? Jesus falou, olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus. E a Bíblia fala que vinha quem? Vinha a guarda com as tochas, porque estava à noite, né? Vinha também Judas à frente e Malco, que era quem? Era o imediato do sumo sacerdote, na verdade. E é interessante porque o relato bíblico fala o quê? Que quando Pedro, né, ele vê os homens vindo, o que ele faz? Ele pega, ou seja, a lança e corta a orelha de Malco. Malco. Na verdade, Jesus o que faz? Pega no chão e faz o milagre, na verdade. Então, você vê, claro, eu sei que Pedro, talvez, com certeza, por causa do seu temperamento sanguíneo, né? Talvez a tolerância seria para ele uma deficiência, na verdade. Seria uma coisa que... Pavio curto. Isso, na verdade. Então, talvez para ele ser um homem, porque eu penso que tolerância é também o quê? É um ato de, em algumas situações, um ato de humildade, na verdade. Porque nem tudo aquilo que nós ouvimos, lemos ou vemos, né, é coisa que nos agrada. E também não são coisas que nós concordamos, é verdade. Mas, de fato, é necessário o quê? Se esperar o momento certo, né, para se fazer as considerações e correções, é verdade? Agora, a intolerância me preocupa por quê? Porque existe uma palavra que eu penso que caminha de mãos dadas quando nós falamos, por exemplo, de intolerância, que é o quê? A violência. Não é verdade? Então, hoje, quando nós falamos de intolerância religiosa, isso vem no bojo, né? Vem o quê? Vem uma grande dose de violência. E aí eu me preocupo, não é verdade? Porque existe aí a violência que é aquela chamada psicossocial, é verdade, mas a violência física, não é verdade? Então, eu penso que isso não deve ser assim, porque qual a contribuição disso? Na verdade, muito pelo contrário, isso é um retrocesso. É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, cito para você que eu já participei, por exemplo, de algumas reuniões que, à luz, por exemplo, de alguns colegas, talvez, mas o senhor então agora, o senhor também é comunista. Eu falei, não penso dessa maneira. Por quê? É claro, eu penso que quando há uma questão, como foi bem abordado desde o início aqui, que envolve o povo, a comunidade, na verdade, a pátria, o Brasil, o país, as pessoas, a população, num momento como esse, a minha visão deve ser o quê? Uma visão pautada na tolerância. Né? Porque, de fato, eu já participei, por exemplo, de encontros, né, com pessoas de outras religiões, mas a finalidade ali era social. Ali, a finalidade era o bem das pessoas que moram numa favela, numa comunidade. Então, para esse aspecto, né, se eu fosse intolerante, eu não aceitaria o convite. Nem poderia dar a minha contribuição. Sim. Então, eu penso que a tolerância ela é fundamental. Quando nós pensamos em vida, digamos, em sociedade, não tem como desassociar isso daí, não é verdade? E olhar, de repente, por exemplo, né, ou seja, as pessoas com um olhar assim, a exemplo de que fazia quem? De que fazia, ou seja, o próprio Jesus de Nazaré. Nós, como cristãos, não temos como ser, né, intolerantes, não devemos ser. Até mesmo a tolerância, talvez, de algumas ramificações aí, do fruto do Espírito em relação à longanimidade e tudo. Eu acho que ela está dentro também, faz parte de tudo isso aí. Poder ter uma capacidade de tolerar as outras pessoas, né? Sim. Bom, já tem o primeiro grande mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, o segundo, né, mandamento. Então, essa é a questão, é a tolerância. Eu acho que o amor também, né, está incluído num pacote aí de tantas outras coisas, né? Teve acho que um deputado que ele ia fazer, eu acho que era Jovem Capitalista, um projeto, né, tal, para ensino, até mesmo de educação financeira. E tem um grupo, né, a gente não tem como, né, deixar a política porque ela faz parte aí do nosso dia a dia do contexto, mas enfim, algum grupo que achou, né, foram intolerantes a essa, e é um fato importante
até mesmo os jovens, porque não existe, né, nessa questão da cultura familiar ensinar sobre a educação financeira e tudo mais. Então há um projeto aí que está tramitando, né, para que possa isso ser incluído, né, para os jovens, para que os jovens também, futuramente, eles tenham um alicerce daquilo que eles aprenderam, né, até mesmo vão dar um suporte para os professores, porque às vezes fica só não, vamos dar algo, né, complementar para vocês também suprir isso daí na aula, para que futuramente também esses jovens não venham sofrer em questão financeiras e tudo mais. Ou seja, se o pastor falou dessa questão, né, da comunidade, região e estado, se a gente pensar e ser tolerante, ainda que a ideia venha de um partido ou outro, ainda que a ideia venha de um religioso ou outro, isso vai agregar? Isso vai ajudar a comunidade? Isso vai ajudar os jovens? Isso vai ajudar as crianças? Isso vai ajudar a família? Vamos no contexto aqui brasileiro. Então, quer dizer, não importa de onde está vindo. O que importa tem que ser tolerável, né? Num ponto pensando no bem comum, né, da sociedade e tudo mais, nesse contexto todo. Sim, então inclusive, eu tenho algumas palestras e eu fui desafiado, uma ocasião, para falar justamente sobre isso, sobre educação financeira. Eu tenho, né, além de pastor também é contador. Isso. Então, de fato, eu sou um homem. Eu sou um homem também que trabalho com números, na verdade. Então, de fato, assim, eu pego como base, né, as palavras do profeta. Né? Não tem como, né? A Bíblia isso. Nós não podemos, não devemos gastar, ou seja, nosso dinheiro com aquilo que não é pão, né? Não é pão ali, claro. Seria no o quê? Sentido... Isso. No sentido do quê? Supérfluo. Isso. E tem mais, veja bem. Isso. E aquilo que é pão é aquilo que alimenta, aquilo que edifica, aquilo que sustenta, na verdade, aquilo que mantém a vida. Então, de fato, é isso. Então, eu acho fundamental, né, que se tenha, assim, de fato, isso. Eu vou até agora aqui voltar, né, eu, de fato, vou voltar um tempo atrás, né. Eu não me julgo, né, velho, né. Eu sou talvez um novo usado há mais tempo, mas no meu tempo, né? Experiente, é isso. E no meu tempo, olha, é claro, você vai ser saudosista, pastor Adel, agora um pouquinho só. E enquanto eu, estudante, né? Ali ainda no primário, tinha uma disciplina que chamava Educação Moral e Cívica, na verdade. Eu fui desse tempo. Foi esse tempo? Então, isso. E de fato eu penso que sabe, essa disciplina, ela é importantíssima. Eu penso que uma das coisas que eu tenho, né, também contatos com pastores nos Estados Unidos, né, e americanos inclusive, e uma das coisas que enche os meus olhos é ver o quê? O patriotismo que eles têm. Na verdade, mas isso passa também por o quê? Por uma formação na escola, entre aspas, de política, que envolve também, principalmente o quê? A administração financeira, de recursos, na é verdade. Então, eu penso que é fundamental, né, que seja, né, incluído no currículo das escolas educação financeira, não é verdade? Porque de fato, ou seja, como eu disse, né, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é verdade? Mas possuí-lo não é nem pecado, desde que de fato a gente sabe fazer o quê? Sabe administrar, como a Bíblia diz, né? Como bom mordomos, né? Então, de fato, eu penso que hoje é crucial, é fundamental isso. Quando nós, por exemplo, pensamos num país, no nosso contexto, mais ainda. Não é? Um país em desenvolvimento, terceiro mundo ainda, não é? Ou seja, as questões monetárias e financeiras, elas são importantíssimas. Não é? Eu já vi um estudo que mostrou, por exemplo, que muitos são os brasileiros que acabam, por exemplo, indo para o suicídio por causa do endividamento, né? Ou seja, a pessoa chega no ponto que ela de fato acha que ela está num beco sem saída e a solução é só a morte. Então eu penso que de fato isso deve ser, ou seja, já ensinado, né? Ou seja, ali para as crianças, para que de fato elas cresçam como adultos que vão administrar bem os recursos financeiros. E até fazendo parênteses para nós cristãos, né? Quantos são, por exemplo, entre aspas, né, os cristãos ou crentes, que têm dificuldade, por exemplo, em ser dizimista, né? Outros dizem, não, isso aí é uma doutrina do Antigo Testamento. É um grande equívoco. Por quê? Porque quando você pega em Hebreus 7, Novo Testamento, fala de dízimo. E Paulo ainda,
Ele vai falar, e tem mais, pastor Samuel, se tem um assunto que a Bíblia, ela mostra de forma exaustiva, é dinheiro, não é verdade? Olha, então, de fato, Paulo vai desafiar o quê? Não você ficar, por exemplo, preso a 10%, não, porque quando ele incentiva o que é a oferta é um valor ilimitado, ou seja, Não tá fora de qualquer. você entendeu? Quer dizer, então, sai dos dois Aham. dígitos, sai dos 10%. Ou seja, mas veja que até no nosso contexto, na verdade, há o quê? Ainda, infelizmente, o equívoco quando nós falamos, por exemplo, de finanças. Aham. E no nosso contexto aqui, falando da nossa casa, a nossa praia aqui, tem pastores hoje, por exemplo, que vivem aí uma situação, vou usar esse termo, né, vergonhosa. Por quê? Porque, de fato, a igreja não tem nem condições de honrá-lo, não é verdade? Ou seja, com um horário pastoral, à altura, ao nível, né, de fato, ele merece, como um bom obreiro que é. Então, veja que a questão econômica e financeira, ela também está batendo as portas das nossas igrejas hoje. Mas o pastor falou um detalhe muito importante, porque até mesmo usando aí Paulo, e fala, não, mas Paulo ele ensinou que ele trabalhava, tal. Sim, trabalhava para que não ficasse, né, que os outros pensassem que ele queria. Sim, mas tem um ponto também que ele fala ali, né, tava ali, eu acho que, se eu não me engano, em Éfeso, se eu não me engano, pastor, e ele fala ali em relação até mesmo da igreja que tinha ajudado ele e a igreja, né, ali numa cidade pobre. E Éfeso tinha dinheiro, tinha tal, e ele estava ali, mas ele falou o quê? Eles me honraram mesmo com pouco dinheiro que eles não tinham, e vocês que tinham, né? A questão em outro sentido, né? Em questão que você tinham em me ajudar financeiramente, que vocês eram capazes de fazer, vocês não fizeram. É verdade. Mas quem me ajudou ministerialmente foram aqueles que não tinham. Então, quer dizer, ele não está negando essa questão desse fato. Sim. A questão, pastor, até voltando em relação à intolerância. Sim. Será que até nessa parte, vamos lá, de educação financeira, vamos lá dessa questão histórica que o pastor domina muito bem aí, também é doutor nessa parte, essa questão da que foram trazidas até mesmo pela religião, né? Muito culpam a religião católica por esse fato de falar que o dinheiro era coisa, era do mal, era do diabo, que ser rico não era essa coisa toda. Depois vem, né, na história a mídia também trazendo isso que os ricos são aproveitadores e aquela coisa toda. Será que isso daí é uma questão, vamos lá, é um conjunto, tudo junto misturado, de ignorância? Eu penso que é o seguinte, veja bem, aí a intolerância, ela se destaca por uma outra coisa, que é o radicalismo. Então, por exemplo, eu conheço pastores, né, e ministérios que falam, não, nós não podemos falar de dinheiro na igreja. Entendeu? Por quê? Porque, de fato, nós temos aí, entre aspas, né, uma herança católica, né, que, por exemplo, nós conhecemos como as indulgências. Né? E, de fato, por exemplo, eram pessoas que pagavam, né, para que tivessem seus pecados perdoados. Assim, por favor. E por aí vai. Mas, assim, o problema é que, às vezes, nós estamos, ou seja, num lado radical e vamos para o outro. Isso é muito complicado. Então, claro, eu também entendo que não deve ser também, entre aspas, eu já tive o desprazer, né, de ir, por exemplo, participar de um culto, né, onde de fato não houve mensagem, não houve pregação da palavra. Como assim? Foi destacado para a mensagem 10 minutos, mas se falou 40 minutos sobre dízimo e oferta. Não quer dizer. Então eu vejo que de fato há o quê? Há aí um radicalismo, não é verdade? Em alguns lugares, né, ou seja, a questão monetária, ela é colocada ali como ponto central, quando na verdade, se nós falamos, por exemplo, em culto, o ponto central ali é a pessoa de Jesus Cristo. O evangelho dele, na verdade. Por outro lado, tem igrejas que têm o quê? Não, nós não devemos entrar, por exemplo, ou seja, nessa matéria. Nós não devemos nem falar, nem entrar no assunto. Então, eu acho que não é por aí, na verdade. Eu confesso para o pastor
que eu assumi uma igreja onde a liderança falou para mim, senhor, nós não temos nem momento aqui de ofertório. Eu falei, como assim? Não, nós não temos, porque, ou seja, o pastor, né, que de fato ficou alguns anos pastor na nossa igreja, ele, entre aspas, ele acabou extorquindo o caixa, né, da igreja. Eu falei, como assim? Então, não, porque ele falava muito em dinheiro. Então, nós entendemos que as pessoas ficaram traumatizadas e nós, então, simplesmente não temos um momento. Eu falei, peraí. Eu falei, não deve ser assim. Eu falei, por quê? Eu falei, inclusive, eu vou restabelecer esse momento. Por quê? Porque dizimar e ofertar também faz parte da adoração. Eu falei, o que é necessário é dar base bíblica para que as pessoas possam entender que, de fato, ou seja, até mesmo o dinheiro que está no nosso bolso, no banco, não é nosso. Né? Ou seja, tudo é do Senhor. Paulo não fala isso, porque dele para ele são todas as coisas. Então, de fato, ou seja, a dificuldade é essa. De um lado, ou seja, pessoas dando ênfase demais, né, na questão monetária e financeira, dinheiro. Né, e do outro lado, pessoas que não querem nem, ou seja, tocar no assunto. Então eu penso que, de fato, sim, nós devemos fazer o quê? Fazer uma coisa debaixo do quê? Da direção de Deus, na verdade, sob a iluminação do Santo Espírito. E aí nós vamos ter dificuldade nenhuma, né, com essa questão financeira, na verdade. Agora, até mesmo, né, dando a contribuição no aspecto fiscal, que aí já é o profissional falando, não o pastor agora, na verdade. Mas há um projeto que está engavetado, ainda bem. Há um projeto que está em Brasília, que eles querem fazer o quê? Eles querem passar a tributar os dízimos e ofertas das igrejas, na verdade. Mas por que isso? Mais uma vez ressalto e digo, porque para o fisco, né, a igreja ela não é classificada, por exemplo, como nós temos no mundo secular. Né? Nós temos hoje MEI, microempresas, né? Nós temos a empresa normal, lucro presumido e por aí vai. Não. Para o fisco, né? Para a Receita Federal, se você tem um CNPJ, é uma entidade religiosa. E a regra é igual para todas, na verdade. Então, é claro, nós bem sabemos, entre aspas, que tem ministérios, comunidades, igrejas que movimentam milhões, na verdade, quanto, entre aspas, outras migalhas. Então, claro, há uma diferença muito grande nisso, na verdade. Mas é isso, uma discrepância. Mas eu sempre defendo e digo que nós não podemos deixar de fazê-lo, na verdade. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade também, ou seja, em manter a obra, o ministério, isso, e transparência, é verdade. E claro, alguém já disse que sem dinheiro você não faz nada, é verdade. Então, de fato, a necessidade, sim, de se ter uma boa educação financeira, na verdade. E uma das coisas que eu sempre incentivo, e principalmente nós pastores, é que tem o seu caixa, né? Ou seja, o seu livro caixa pessoal, não é verdade? E inclusive uma contribuição aqui, né? Talvez, né, os colegas pastores não saibam, olha mas, por exemplo, a dica aí isso, olha a dica. Os pastores, por exemplo, eles podem, inclusive, fazendo o seu livro caixa pessoal, há valores ali que são dedutíveis na hora de fazer a declaração de imposto de renda, não é verdade? Então, se você de fato é um pastor e tem despesas, desde que você guarde as notas fiscais, cupons fiscais no seu CPF, fazendo o livro caixa, isso significa o quê? Dedução de base de cálculo de imposto, ou seja, você vai deixar de pagar mais ou restituir mais, ou seja, uma dica que eu deixo agora como contador, não é verdade? Então, de fato, ou seja, a palavra de ordem é isso, né? É transparência, porque na hora da cobrança, entre aspas, o governo é intolerante. E a gente nessa questão intolerante, o pastor fez uma colocação muito interessante aqui, questão do radicalismo, né? Ali, ou falar um exemplo aqui, né, até mesmo da questão monetária, né, de dinheiro, né, aqueles que falam, não, ser pobre, vamos lá, ser pobre é abençoado, ser pobre, ou seja, né, a humildade, aquela coisa toda. Tem outros, não, você tem que ganhar, você tem que, né, aquela coisa toda. Ou seja, a questão do radicalismo é esse que leva para a intolerância, né? Então a gente pode até construir aqui que o radicalismo
sem equilíbrio se torna intolerância. Ou seja, fica intolerante. Então tudo aquilo que está no extremo, né, já fica uma coisa que não dá para realmente, né, tolerar aquilo. E o equilíbrio andando dentro disso daí, Sim. eu acho que também a transparência em tudo que a gente faz, ou tudo que a gente vai produzir, todos os projetos, seja na igreja, seja social, seja em tudo, se a gente pensar, né, sendo tolerante, o que vai agregar, o que vai, né, ali somar para que a gente possa realmente entender que isso vai beneficiar, né, a comunidade, vai beneficiar a sociedade. Então eu acho que esse ponto, né, que o pastor colocou aqui, acho que é muito importante essa questão. E até mesmo, né, dando a contribuição na fala do pastor, é interessante porque, parafraseando, né, Jesus ele estava caminhando ali, e ele olhou para o templo e falou, peraí, aqui eu julgo, né, que quando ele olhou e falou, bom, aqui então está sendo o quê? A primeira filial inaugurando a 25 de março, aqui em Jerusalém. Ele chegou lá fazendo o quê? Empurrando as barracas, tal, soltando, né, as rolinhas, tal, não sei o que, tudo mais. Então falou, a casa do meu pai vai ser chamada casa de oração. Então, qual é aí, ou seja, aonde eu quero chegar, pastor? Qual é a situação? Hoje nós temos também, por exemplo, o mercado da fé. E esse mercado da fé, ele tem o quê? Ele tem como base, né, ou seja, como alicerce o quê? A teologia da prosperidade. Então, de fato, por exemplo, para alguns hoje, a ideia equivocada, por exemplo, de que sim, que o pastor abençoado é aquele também que é... Que é bem... Não, e ficou isso taxado. Se chega aquele pastor, né, com uma Brasília, com, né, um Monza, esse pastor, ele pode ser, né, cheio da unção, de sabedoria. Não, mas tá naquele carrinho, ele não é abençoado. Chegou agora aquele carrão, esse pastor pode ser aquele que, né, só tá para fazer um... Sim, então, mas o dele. É verdade, mas ao meu ver, pastor, isso aí é um conceito... Não que seja... É um conceito, primeiro, antibíblico e equivocado. Por quê? Porque, de fato, né, nós não podemos medir a espiritualidade da pessoa com base em bens materiais, não é verdade? Vou pegar o exemplo, né, ou seja, eu gosto de pegar muito o exemplo de Jesus Cristo. Jesus, para mim, é o exemplo máximo, não é verdade? Jesus, ele não tinha casa própria. É claro que também não tinha casa... Não tinha de se encostar... Não tinha Minha Casa Minha Vida ainda. Então, ele não tinha casa própria. Morava num quarto em Cafarnaum, na casa de Pedro. Um quartinho lá emprestado. Automóvel também não tinha. Não tinha ainda, inclusive... A mula também que teve lá foi emprestada. Isso, é verdade. Então, isso que eu ia falar. Ou seja, o veículo dele andava 8 km por hora. Um jumentinho 0 km que foi pego emprestado. Então, de fato, quando nós pensamos, entre aspas, em prosperidade, nesses aspectos, né, nós devemos entender de fato, né, que aquilo que Paulo diz é o seguinte, olha, a palavra dele é uma palavra que, de fato, para mim, define isso aí. Ou seja, se você tiver com o que comer e vestir, esteja com isso contente. Ou seja, ele vai usar as coisas básicas da vida, na verdade. Então, de fato, ou seja, você pautar ou tentar aquilatar ou nivelar, avaliar o nível espiritual de alguém por causa dos bens materiais, olha, isso para mim é um ledo engano, na verdade, não. Por quê? Porque, de fato, isso fica muito aquém, longe de uma coisa chamada humildade, simplicidade, né? De fato, eu entendo, sim, claro, como eu disse, eu até entendo que, por exemplo, eu vou falar um exemplo aqui, meu, né? Eu já fui, por exemplo, diretor de casa de recuperação mais de 20 anos. E eu ouvi, pastor, pô, o senhor é doutor, é PhD para cuidar de nóia. Para cuidar de bêbado, cachaceiro. Meu Deus. Aí eu citei Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ó, entendeu? Quem era o perdido ali? Um homem próspero, Zaqueu. Ou seja, veja que de fato, ou seja, as pessoas às vezes, elas confundem as coisas. Não é verdade? Agora, quero também dizer que de fato, se você é um homem, uma mulher de Deus mesmo, na verdade, eu penso que a prosperidade, ela é consequência. Na verdade, ou seja, você não deve ter isso como, por exemplo, estilo de vida. Ou a razão da sua vida. Não. Paulo diz o quê? Quem honra, a honra. Então, de fato, isso vai ser uma coisa que vai vir, ou seja, naturalmente. Na verdade, não há
de fato, de se preocupar, na verdade. Ou seja, e vai comparar, né? Será que a vida, nossa vida, ela não tem um valor maior do que um pardal, né? Que é alimentado pelo Senhor, que não trabalha, não faz nada, ou seja, na verdade, então os lírios do campo, né? Que são tão frágeis, é verdade, que podem ser despedaçados pelo tempo, mas nem Salomão se vestiu como eles, na verdade. Então ele vai usando metáforas ali para mostrar de fato que nós temos quem? Nós temos um mantenedor, nós temos um sustentador. A saber, o nome dele é Jesus de Nazaré. Então, de fato, nessa questão, na verdade, eu pego sempre o exemplo do Senhor Jesus de Nazaré. Mestre dos É o mestres. mestre dos mestres, doutor Todos dos os doutores. doutores. Olha, espetáculo. Podemos dizer até que o mestre foi intolerante, ali derrubando as barracas, ali o comércio daquela época, comércio da fé, vendendo a pombinha, vendendo, né, o sacrifício, olha, tal. Eu não digo, não, de fato, que ali não foi intolerância. É claro que Jesus, como também homem, ele teve fome, né? Ele teve sede, teve cansaço e teve também ira também, é verdade. Mas aí eu vejo de fato ali que Errou, ali mas não pecou. Né? justamente, eu citar somente essa passagem. E ali de fato ele queria mostrar o quê? Que era necessário aquilo que Paulo fala quando ele escreve aos Coríntios. 1 Coríntios 14:40. Façam tudo com decência e ordem, é verdade? E mesmo porque ali já havia o quê? Havia cambistas, na verdade? Pessoas que supervalorizavam o quê? Ou seja, aquilo que era oferecido, seria oferecido no templo como oferta, na verdade? Então, eu penso que foi dessa maneira, né? Então, ali o que ele fez de fato foi arrumar a casa, né? Não foi um ato de intolerância. Seria assim, se de fato ele tivesse agredido alguém. Mas o relato bíblico não demonstra isso. Ali ele fez o quê? Ele jogou só as barracas, né? Ou seja, e não as pessoas. Então, eu não vejo, né? E aliás, nos evangelhos, eu não vejo, né, como associar a pessoa de Jesus às suas palavras, ou até mesmo, por exemplo, às atitudes, quando se fala, por exemplo, de intolerância. Outro exemplo, Pedro, né? Pedro chegou e perguntou para Jesus, olha, nós devemos perdoar o erro de uma pessoa até 7 vezes? E é interessante, porque Pedro, ele chegou diante de Jesus e ele falou, eu vou trazer um argumento, né, para, de repente, surpreendê-lo, né? Porque segundo a tradição judaica, a pessoa, de repente, pecava uma vez, era perdoada. 2 vezes, era perdoada. 3 vezes, era perdoada, não é verdade? Então ele falou, bom, eu vou então jogar o dobro mais 1. Até 7? Ele falou, não, até 70 vezes 7, 490. Mas não é isso, na verdade aquilo é uma metáfora, na verdade. De fato, eu penso que também, né, tolerar é o quê? É você conceder perdão, na verdade. É você não levar em conta a ignorância da pessoa quando se trata, por exemplo, de religião. E de forma específica, né, quando a pessoa não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Na verdade, a palavra tolerar, eu penso que ela anda de mãos dadas com a palavra suportar. Na verdade? E suportar é o quê? É você também aceitar as diferenças. Na verdade? Mesmo até mesmo nos aspectos religiosos. Veja Paulo. Paulo, quando ele vai evangelizar a Grécia, ele de fato ele chega em Atenas. Não é verdade? Qual foi a atitude dele? A Bíblia fala que ele chegou lá no Areópago, tinha o quê? Tinha ali, na verdade, um panteão. Tinha, ou seja, escultura de madeira, de ferro, de aço, de barro, na verdade... Tudo quanto era verdade. Adoração Se de a fato, Deus existe. Se de fato Paulo fosse intolerante, o que ele ia falar? Cambada, com todo respeito, cambada de idólatras, vocês estão todos fadados ao quê? Às trevas, não é verdade? Não. Ele fez o quê? Primeiro, claro, que ele era um homem inteligente, sábio, versado, né? Também. Sim, é fato. Aliás, eu não sei se o pastor sabe, mas ele, antes de ir para essa viagem, ele estudou com um grego. Chamado Tales. Tales falou o quê? Sobre a cultura, a comida e tal, o que eles gostam e o que não gostam, é verdade. Foi uma aula de missiologia para Paulo, é verdade. Mas Paulo mostrou ser tolerante, por quê? O que ele disse? Ele fez um elogio.
eu vejo que vocês são muito religiosos. Poxa, todo mundo quando falou, vamos ver esse cara aí. Nossa, esse Deixa cara ele falar, é gente boa, esse cara. É gente fina. Quer dizer, é claro que quando Paulo pregava, acontecia o quê? Uma divisão. Parte cria e se convertia, e parte não. Mas naquele contexto, ou seja, o Areopagita, ou seja, o administrador se converteu, não é verdade? E dando sequência ao que? A possibilidade de outros também chegarem ao conhecimento da verdade. Então, Paulo ali mostrou o quê? Ser tolerante, não é verdade? E hoje, qual deve ser a minha sua atitude? A mesma, não é verdade? Vivemos em sociedade e nós não temos, por exemplo, lugares onde não. Esses lugares aqui são reservados somente para pessoas de determinadas religiões. Não, não é verdade? Hoje, com o avanço tecnológico, uma série de coisas, nós estamos, de fato, vivenciando o quê? Esse mix, não é verdade? Ou seja, nós temos aí essa miscelânea, entre aspas, de pessoas e também religiões e crenças, não é verdade? E nós, como pastores, temos que estar preparados para isso, não é verdade? Cada vez mais. Falando em tolerância, eu quero também falar, por exemplo, sobre o caso hoje. Hoje nós temos aí pessoas que já estão, inclusive, entre aspas, fazendo cirurgias, né? Por exemplo, assumindo, né, um nome social, uma nova identidade, aparência e até mesmo aspectos físicos, né? E como que a igreja ela vai, por exemplo, receber e tratar uma pessoa que passou por um processo como esse? Uma transformação de gênero. O que vai prevalecer? A intolerância? De forma alguma. Agora, veja bem, então é uma coisa que também nós devemos nos preparar para esse novo normal, para essa realidade, não é verdade? E eu sempre digo, de fato, claro, não estou advogando, né? Desculpa, eu não querendo cortar, pastor, até mesmo sobre a multiforma de sabedoria de Deus. Eu acho que muitas vezes a gente tem que entender essa situação que muitas vezes o preparo que a igreja, os pastores, os líderes têm que ter a recepcionar essas pessoas que chegam nessas condições. Tanto é que estão abrindo, né, igrejas inclusivas, então você não aceita, né, porque o que são intolerantes ou o que seja, estão abrindo. Esse é o ponto. Isso é verdade. Pode desculpa. É verdade. Então, ou seja, olha, entenda. O problema é que nós temos o quê? Por causa da herança adâmica, pastor, a nossa tendência é sempre julgar, condenar ou apedrejar. Não é verdade? Quer um outro exemplo de intolerância? A Bíblia fala que Jesus estava, parafraseando, estava num lugar ali e trouxeram uma mulher pelos cabelos. Judeus, pegamos essa mulher aqui em flagrante adultério. O ato que de fato eles esperavam que viesse Jesus era a intolerância. Mas Jesus olhando para quem? Para o líder. O sumo sacerdote falou assim: quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Passado alguns minutos, ele falou: mulher, cadê os seus acusadores? Ela falou: mas eu não estou vendo nenhum. Ele falou: bom, se eles não estão aqui para te condenar e te acusar, muito menos eu, vai e não peques mais. Mas veja, ali Jesus foi o quê? Conivente com o pecado? Claro que não. Não. É verdade. Mas quem tinha poder para apedrejar, amou. Então, tolerância também para mim é um ato do quê? De amor fraternal. Um amor sincero, não é verdade? Mas a nossa tendência natural, não é essa. É jogar a pessoa dentro de uma caixa e rotular e falar: não serve. Rejeitado, não é verdade? E eu penso que a igreja, como agência de Deus na face da terra, entre aspas, o nosso papel não é isso, não é verdade? Eu vejo a igreja como um grande hospital, com uma UTI, uma CTI, sempre com vagas e com portas abertas, entendeu? Então, a tolerância, ela tem que ser palavra de ordem. Pessoal, interrompi aqui rapidinho para falar do nosso patrocinador Mineiro JM. Olha aqui, tudo para a sua festa. Festa de aniversário, corporativa, pequena ou grande. E ele aluga mesas e cadeiras, brinquedos, futebol de sabão, tobogã, entre outros. Espaços para festas, louças, show, carrinhos, self-service, barracas de pipoca e algodão doce. Olha aqui os contatos aqui que você pode fazer. Ele fica na região de Guarulhos, então faça um orçamento. E você que quer ser um patrocinador do podcast Destaque Show, estará aqui na descrição desse vídeo para você também nos abençoar e ser abençoado.
não deve ser uma coisa de segundo plano, opcional. Não, na verdade. Mesmo porque, vamos falar de nós mesmos, na verdade. Eu, por exemplo, entre aspas, pelas seitas religiões que eu passei, eu de fato estava fazendo o quê? Tateando, estava procurando Deus, na verdade. E veja, pastor, uma das coisas que mais me magoava e me machucava é quando de fato algumas pessoas, de forma provocativa, perguntavam para mim: qual é a sua religião? Eu já via isso como um ato de intolerância. Por quê? Porque essas pessoas sabiam que a minha esposa era crente evangélica e eu era um bandista. E eu sentia que era o quê? Era um sentimento assim de rejeição. Eu me sentia, e foi de fato o quê? Uma coisa, pastor, que contribuiu para que eu ficasse 10 anos para ter um encontro com Jesus e ser convertido por ele. Por quê? Porque eu, entre aspas, eu falava para minha esposa, ó, eu odeio crente, eu detesto evangélico, eu nunca vou para a igreja. Mas olha como trabalha Deus pelo poder do seu Espírito Santo. Quando de fato eu ouvi de um crente uma palavra de carinho e de amor fraternal, aquilo de fato, ou seja, sentiu como um abraço, aquilo acolhido. justamente. Aí eu falei assim, agora eu quero conhecer o seu Deus. Entendeu? Então, de fato, eu penso que a intolerância, ela é, de fato, como, por exemplo, portas, né? Aonde foram fechadas e as chaves foram lançadas fora. Então, eu penso que a gente, de fato, a gente tem que trazer, ou seja, outras pessoas, até mesmo para trazer mais argumentação, devido ao fato que eu acho que, olha o nível de importância, né? Quando nós falamos de tolerância, não é verdade? Então, eu quero de fato agradecer de antemão, né, pela visão do pastor, né, e me desafiar a falar de algo tão extraordinário, tremendo e necessário para nós, não é verdade? E sim, de fato, crendo que tolerar é você de fato ver uma pessoa que pensa diferente que você, que age diferente que você, mas que de fato ela possa ser ainda assim alvo da sua atenção, do seu carinho e do seu amor. Não é verdade? Porque se não fosse assim, para onde iríamos nós? Não é verdade? Ah, mas eu tenho o céu como promessa, eu tenho o paraíso e a glória como destino, é verdade. Por quê? Porque houve muita tolerância por parte de Jesus em relação a mim, a você, a nós, é verdade? Porque o nosso destino não era esse. Não é verdade? João 3,16, ele amou de tal maneira, não é verdade? Não levou em conta o tempo de ignorância, não é verdade? Ele de fato suportou, ele tolerou toda a nossa pequenez, Suportar, não é verdade? tolerar. Justamente. Quando nós falamos, ou seja, esse tema de fato é muito forte, incendeia meu coração. É forte, aqui eu tô emocionado. Olha, eu que fico muito feliz, pastor, pela sua presença. Né? E trazendo tanta riqueza dentro desse tema tão importante, né? Que a gente está aí tão atual sobre a intolerância religiosa, e nós como cristãos temos que ser tolerantes, né? Lamentavelmente, como aí um episódio de experiência do pastor, que algum crente falou, algum não foi tolerante, né? Não estava envolvido de um amor tolerante, né? Na verdade não copiou ou fez como mestre, aprendeu com o mestre da forma que tem que ter. E também sobre Paulo ali em Atenas, né? Onde ele vai ali e fala sobre ao Deus desconhecido e apresenta, conhecendo toda a história, todo o pano de fundo que até chegou lá, que acredito que o pastor sabe e tudo mais. E diante de tudo isso, é essa questão. Deus, ele é a luz. Ele nos traz a tolerância. O Espírito Santo, ele nos traz o equilíbrio. E a balança enganosa, né? A balança enganosa é a abominação ao Senhor. Então que a nossa balança, né, não só, né, de todo do ser humano, ela seja equilibrada. Que nós tenhamos esse equilíbrio, tenhamos
tolerância e não sejamos intolerantes, mas possamos e passamos a amar. Pastor, quer fazer uma consideração? Ou eu fico aqui, a gente papo, e eu sei que vai, né, também, né, gerando tantos outros, passando pela nossa mente. O Espírito Santo também traz a lembrança daquilo que nós lemos, né, que nós aprendemos e tantas outras coisas. Mas pode fazer uma consideração aí? Tá bom. Tá bom. Bom, pastor, eu quero dizer o seguinte, que de fato tolerar, né, é você admitir modos, né, de pensar, de agir e até mesmo os aspectos sensoriais, né, sentimentos diferentes, né, que de fato dos meus, dos nossos. Mas a tolerância é uma virtude, né? Nós devemos exercitá-la, buscá-la, porque de fato é necessário. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer, né, a oportunidade, o espaço e dizer de fato que eu estarei sempre à disposição. Na verdade, para mim foi um ganho, uma grande contribuição e uma experiência de aprendizado. Na verdade, eu sempre digo e falo isso, que tudo que acontece na vida de uma pessoa é de fato uma oportunidade para nós aprendermos, na verdade. E eu quero agradecer demais aí, né, o carinho, né, a recepção do pastor Samuel e também de toda a equipe aqui hoje. E quero também deixar aqui meu abraço a todos aqueles que tiverem a possibilidade de nos acompanhar durante nesse tempo e dizer de fato que para mim foi uma grande alegria. Meu coração realmente está muito feliz e que de fato eu possa ter podido contribuir um pouquinho, né, naquilo que é o tema chamado tolerância. Eu quero terminar dizendo muito obrigado e que de fato o Senhor continue dando ao pastor essa visão, inteligência e sabedoria para conduzir então esse espaço midiático que é tão importante, é fundamental e relevante, na verdade, para nós cristãos. Muito obrigado. E que de fato o Senhor Jesus possa nos deixar, né, fazê-lo, ou seja, de forma cabal, sermos tolerantes. Amém. Pastor, é recíproco e assim, vai vir outras vezes, viu? Vai aqui participar outras vezes, a gente outros temas, outros assuntos aí, muito bom mesmo, acrescentou muito aqui também no podcast, muito obrigado aqui no Destaque Show e foi muito relevante aí ter a vossa presença aqui conosco, foi muito bom. E a gente aqui para poder finalizar, e estará, tá bom? Na descrição do vídeo, os dados do pastor, contato do pastor. Você que quiser convidar aí para um podcast, um programa de televisão, não sei, até mesmo a sua igreja, entre palestra e tudo mais que foi falado aqui, vai estar lá, vai lá embaixo, vai lá e faz contato aqui com essa bênção aqui, para poder aí, ele tá sempre, esse coraçãozão, sempre disposto a estar ajudando e cooperando no reino de Deus, tá bom? Então nós vamos fechar aqui e muito obrigado você que chegou até aqui, assistiu aqui, compartilhe, curta, compartilhe, comenta, que isso também dá relevância para o podcast. Você que tem também aqui, tá disposto a ajudar mais um aqui, um canal cristão para abençoar mais vidas, alcançar mais vidas e trazer aí novidades, trazer assuntos relevantes. Pessoal, muito obrigado e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.